Você viu Débora desafiar exércitos. Mas e se eu te disser que o próximo profeta de Israel pediu e recebeu o dobro do poder de um homem, que foi levado aos céus por um carro de fogo? Prepare-se para a história mais bizarra e surreal da Bíblia. O que acontece quando um homem herda um poder que nem a morte pode parar? No nosso último vídeo, vimos a juíza Débora provar que a fé é a maior arma. Mas hoje, a escala do sobrenatural vai explodir. E acredite, o que você está prestes a ouvir vai redefinir o que você pensa sobre milagres. Conheça Eliseu, o sucessor de Elias. Ele não era um guerreiro ou um nobre, mas um fazendeiro que largou tudo. Seus bois, seu arado, toda a sua vida. Quando o profeta Elias jogou seu manto sobre ele, um gesto simples que selou um destino extraordinário. Mas antes de Elias partir deste mundo de uma forma que ninguém jamais partiu, Eliseu fez um pedido ousado. Um pedido que mudaria a história para sempre. Ele olhou nos olhos de seu mestre e disse: quero porção dobrada do teu espírito. O teste final de Eliseu foi testemunhar o impossível. E ele viu. De repente, do nada, um carro de fogo e cavalos de fogo surgiram, separando os dois profetas. E num piscar de olhos, Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Elias se foi, mas seu manto, o símbolo do seu poder profético, caiu no chão. Eliseu, com um coração partido, mas com uma determinação de aço, pegou aquele manto. A primeira coisa que ele fez, voltou ao rio Jordão, o mesmo rio que Elias havia dividido antes. Ele bateu nas águas com o manto e gritou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E então, o impossível aconteceu de novo. As águas se abriram, a prova estava ali. Não era mais Elias, era Eliseu, e o poder era real. A herança havia sido recebida. A partir daqui, a história de Eliseu se torna uma galeria de eventos que desafiam a lógica. Um verdadeiro show de poder divino em ação. Em Gilgal, durante um tempo de fome, os profetas que estavam com ele fizeram um ensopado, mas alguém, sem saber, colocou uma planta venenosa na panela. De repente, um grito de desespero. Morte na panela. O pânico se instalou. Mas Eliseu, com uma calma sobrenatural, simplesmente pegou um punhado de farinha, jogou na panela e disse: sirvam ao povo. E o veneno sumiu. A comida estava pura. Ele era um chefe de cozinha sobrenatural. Logo depois, ele encontra uma viúva desesperada. Seu marido havia morrido e deixado dívidas. E os credores estavam vindo para levar seus 2 filhos como escravos. Ela não tinha nada, exceto uma pequena botija de azeite. Eliseu a instrui a pegar emprestado o máximo de vasos vazios que puder, com todos os seus vizinhos. Muitos vasos. Ela obedece. Trancada em sua casa com os filhos, ela começa a derramar aquele pouquinho de azeite no primeiro vaso. E o azeite nunca acaba. Ela enche o primeiro, o segundo, o terceiro. Ela continua derramando até que o último vaso emprestado esteja cheio. O azeite só parou quando não havia mais onde colocar. Ela vendeu o azeite, pagou todas as suas dívidas e viveu do que sobrou. Uma fonte infinita de riqueza criada do nada. Mas a jornada de Eliseu não é feita apenas de milagres de provisão. Ela também tem momentos de choque e terror, que nos lembram da seriedade do poder divino. Em um dos episódios mais controversos e surreais de toda a Bíblia, enquanto Eliseu subia para Betel, um grupo de jovens começou a zombar dele gritando: soube, calvo, soube, calvo. Eles não estavam apenas zombando de sua aparência, mas desafiando sua autoridade como profeta de Deus. A resposta de Eliseu foi imediata e aterrorizante. Ele se virou, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. E o que aconteceu em seguida parece uma cena de filme de terror. 2 ursas saíram da floresta e despedaçaram 42 daqueles jovens. Um evento brutal, um lembrete sombrio e poderoso de que o poder de Deus e a autoridade de seus profetas não são motivo de brincadeira. Eliseu viveu uma vida longa e cheia de milagres. Ele aconselhou reis, curou leprosos, multiplicou pães e realizou feitos que ecoaram por todo Israel. E então, ele adoeceu e morreu, como todos os homens. Mas a história não termina aí. A influência de seu poder era tão grande que ultrapassou a própria morte. Anos depois, Israel estava em guerra. Durante um funeral, um grupo de israelitas que carregava um corpo para ser enterrado foi surpreendido por uma tropa inimiga. Em pânico, eles precisavam se livrar do corpo rapidamente. Eles avistaram uma sepultura aberta e, às pressas, jogaram o corpo lá dentro. Adivinha de quem era aquela sepultura? Era a sepultura de Eliseu. E no momento em que o corpo do homem morto tocou os ossos do profeta, o homem ressuscitou e se pôs de pé. Eliseu, o profeta que herdou o dobro do poder de um homem que nunca morreu, realizou seu último e mais surreal milagre depois de morto. Um poder que nem a sepultura pôde conter. De carros de fogo a veneno neutralizado, de uma fonte infinita de óleo a ursas vingativas e ressurreição pelo toque de ossos. A história de Eliseu é a prova de que o sobrenatural na Bíblia é muito mais intenso, estranho e bizarro do que você imagina.